Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela sua audiência. E você sabe, toda semana a gente traz um convidado para contar um pouco da história da família. E hoje eu tenho o prazer de trazer duas pessoas, dois irmãos, que a família tem história, né? O Ricardo e a Antonieta Olive, Ricardo Olive e Antonieta Olive, e que são filhos do Ricardo Olive E Mercedes. e Mercedes. É que o Ricardo foi, se não for o primeiro, foi um dos primeiros alfaiates de Votuporanga, né? Então a gente fica com o nome dele na memória. Bom, primeiro, muito obrigado por vocês terem vindo, aceito o convite para falar um pouco da família Olive. Bom, Ricardo, vamos começar assim, Ricardo e a Antonieta. Como é que a sua família veio para Votuporanga? Da onde que eles vieram? Quem é que veio? Dá um pouquinho esse panorama. Tudo bem. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar aqui no seu programa. Nós vamos começar lá de trás. A minha família, Olive, veio da Itália. Eles eram do norte da Itália, da região do Vêneto. O meu bisavô era Giordano Olive, casado com Giovanna, a bisavó de Giovanna. Aí eles vieram, como os italianos daquela época, de vapor, chegaram aqui no Brasil em 1891 para trabalhar em lavoura de café. Pô, eles vieram naquela safra que veio aquele monte de italiano para cá trabalhar no café. Né? Exatamente. Naqueles navios. Vieram num vapor chamado Colombo. Fiquei sabendo isso aí através de pesquisa aí para tirar a cidadania italiana. E vieram para trabalhar em Santa Cruz das Palmeiras, como meeiros de café. E meus bisavós tiveram 10 filhos. Eram 8 homens e 2 mulheres. O meu avô era o primogênito, o mais velho. Meu avô era Ângelo Olive, casado com Regina Boccardi de Olive, também de origem italiana. E eles tiveram 4 filhos. O Hermínio, o mais velho, depois o Armando Olive, meu pai Ricardo Olive e Arlindo Olive, o caçula. O meu tio Hermínio foi o primeiro a chegar aqui em Votuporanga. Ele era casado com Ruth Veiga Olive, que era professora. Ela escolheu aqui em Votuporanga para trabalhar naquela época e convidaram meu pai para vir aqui para Votuporanga. O meu pai morava em São Paulo, ele era alfaiate, trabalhava com o Minelli em São Paulo. Só o mineiro. Só o mineiro. E ele era jovem, né? Veio aqui para Votuporanga no começo de Votuporanga, 1940 e pouco, né? Não sei precisar exatamente, mas no começo dos anos 40. E achou por bem de fincar a bandeira dele aqui e abrir uma alfaiatariazinha. Aí começou a vida dele como alfaiate aqui em Imperatriz, aqui em Votuporanga, desculpa. Não, lógico. E casou-se com a minha mãe, Mercedes Olive, e aí somos em 4 irmãos. Eu, Antonieta, Ângela e o Marcos. Ricardo, desculpa, você está me falando que o seu pai trabalhou com o Minelli lá nos anos 30, 40. Anos 30 e pouco, 30, final de 30, começo de 40, por aí. Eu me lembro que nos anos 70, o Minelli ainda era um grande alfaiate. Sim. Então, quer dizer, o Minelli trabalhou até os 80, 90 anos de idade. Ah, deve ter sido, né? Eu não conhecia o Minelli. Não, ele era a referência. Sim, eu não conhecia ele pessoalmente. Todos os artistas, cineastas, todo mundo fazia terno com ele. Ele era o bambam da época, né? Em São Paulo, ele era considerado um dos melhores alfaiates. Não, ele era o grande. Aí eu fico pensando,
ele deve ter trabalhado até bem velhinho, né? Bom, ou então ele só dava o nome, né? E eu acho o pessoal trabalhava. Né? Eu não sei exatamente como, mas talvez fosse isso, né? Aí meu pai chegou aqui em Votuporanga com a máquina de costura dele e começou a alfaiataria dele, né? Ele era o Ricardo Alfaiate, ali na Rua Amazonas. Se você pegar essas fotos antigas da cidade, aí aparece a Rua Amazonas. Rua Amazonas com a logomarca dele lá, com a placa dele lá. Tem uma foto do Takeo Sato, Isso, que essa foto é maravilhosa. à noite, né? À noite. Ele está na porta da alfaiataria, o meu pai, nessa foto aí. Tinha chovido, né? Tinha chovido. Essa foto é maravilhosa. Aquele clima de pós-chuva, né? E ele, ele chegou e começou a trabalhar como alfaiate. E provavelmente, muito rapidamente, ele começou a ter clientes, porque a gente não comprava roupa feita, né? Não tinha. Você tinha que mandar fazer. E com certeza... Então, aí ele foi formando a equipe. Meu pai era uma pessoa que sabia delegar muito bem. Sim. Então ele foi ensinando. Vários alfaiates aqui de Votuporanga passaram pela alfaiataria dele, né? A maioria dos alfaiates daquela época. Aí ele foi ensinando o corte, que era a coisa mais difícil, né? E ele começou a se dedicar mais à parte comercial, vender, de atender a clientela. E a alfaiataria dele cresceu muito. Ele chegou a ter, eu acredito que eu era menino, me lembro, acho que mais de 20 oficiais lá na alfaiataria trabalhando, né? Ele ia para São Paulo, comprava os tecidos, trazia. Ia de trem. Ia de trem. Aí vendia o tecido e a confecção, e o terno, né? E ele ganhava duas vezes. Ele ganhava na venda, em vez de comprar na Pernambucana, ele vendia lá também. Eu sei disso que eu tive um irmão que era alfaiate, lá em São Paulo. E ele tinha as amostras. Aí você ia lá, você escolhia. Isso tá bom. Aí ele ia num atacado que tinha comprar o tecido. O tecido que ele comprava por 20, ele vendia por 40. Exatamente. Ele falou, isso custa X mais, mão de obra, mas Então, era esse que era o pulo do gato. A pessoa, ele era comerciante, ele vendia o tecido e vendia o terno, a confecção também. E foi crescendo, né? E eu me lembro que a alfaiataria dele era um pote aqui da cidade naquela época, né? Ele assinava o jornal Estado de São Paulo, que chegava de trem no dia seguinte, e quando chegava o jornal, um monte de gente lá na alfaiataria ler as notícias e comentar as notícias de política, de esporte. Era a única fonte de informação, né? Tinha o rádio, mas era muito... Tinha o Repórter Esso à noite, né? Mas era assim, mas o Repórter Esso era o grande, né? Mas informação mesmo. Sim, o jornal é outra coisa, né? Era o Estadão. O Estadão. A diversidade, né? Então eu gostava muito de estar lá na alfaiataria, vendo os comentários, vendo o pessoal. Era muito interessante, né? E você lembra alguns alfaiates que passaram por lá? Eu sei que ele tinha alfaiate que passou por lá, porque a filha dele me falou. Então, o Darcizinho, não me lembro exatamente o nome de outros lá, mas assim, vários, acho que o Ditinho, né, passou lá também. Ditinho, e vários outros lá, né? Naquela época não tinha muitas alfaiatarias aqui, então a maioria dos alfaiates trabalhava lá com ele também. Que eu lembro. No Votuporanga tinha o teu pai, tinha o Ditinho, tinha o Neco. O Cornélio, alfaiate. Cornélio. Você conhece Isso. A gente sabia. O Cornélio era mais antigo também, né? O Neco veio depois. Então, meu pai, ele foi saindo um pouco da alfaiataria e entrando no ramo de agropecuária, né? Ele comprou uma terra e foi trabalhar na terra, né? Teu pai, mas ele continuou como alfaiate também. Então, teu pai era um bom negociador, né? Sim, meu pai... De negócio. Sim, ele era um homem de negócio. Aí meu avô, pai dele,
ajudava ele na fazenda. Cuidava do viveiro de café. Eles plantavam o café em balainhos, né? Sim. Com semente. Com semente. Aí a muda crescia, plantava no local. E meu avô que cuidava do viveiro. Porque o teu avô veio para plantar café. Veio da Itália para plantar café. Meu bisavô. Teu bisavô. O meu avô, ele era lavrador e era pedreiro também. Então ele foi trabalhar com meu pai. Quando meu pai comprou a fazenda, ele foi trabalhar, ajudar meu pai na fazenda, né? Quer dizer, o teu tio, né, que veio para cá primeiro. Meu tio Hermínio era sapateiro, ele tinha uma sapataria. Ele era sapateiro. Na Rua Amazonas também. Na Rua Amazonas também. Pra cima. Eu lembro. Ele é falecido em 63, se não me engano, então ele morreu novo, né? Ele teve um problema de saúde. E sapataria era outro ramo também. ramo bom, né? Porque todo mundo fazia sapato, né? E o outro, meu tio que morava aqui também, irmão do meu pai, era o Armando. Não sei se você conheceu, Armando Olive. Ele tinha o bar lá no Votuporanga Clube. E depois também, acho que naquela coisa dos 40 lá, Clube dos 40, eles tinham um bar lá também. Eu não sei se você conheceu ele, o Armando. Esse nome é muito lógico, mas eu não me lembro da fisionomia dele. Mas eu lembro dos bares, do outro clube, Sim. do Clube dos 40. Então ele tinha um bar lá no clube, do Votuporanga Clube, e também no salão de festas lá, quando tinha os carnavais e tudo, ele que tocava o bar ali, naquela época, né? E era um movimento, né? Era. Os bailes no Votuporanga Clube eram uma loucura, né? Os carnavais, lotava. Exatamente. Que saudade. Então, aí meu pai, ele, depois de um certo tempo, né? Ele vendeu as propriedades dele aqui, já não estava mais na alfaiataria. Aí ele se mudou para Imperatriz, onde nós moramos. Aí ele foi. Pai que foi para Imperatriz? Não, nós fomos antes. Você foi antes. Aí O sonho dele era estar junto com os filhos, né? Então. Aí ele vendeu, ele tinha 2 fazendas aqui. Ele tinha uma fazenda lá em Santa Rita do Oeste e uma aqui em Votuporanga. Aqui na estrada que vai para Álvares Florencio. Logo no começo aqui, era uma fazenda que era do Dr. Alberto. Ele comprou do Dr. Alberto e tinha essa terra ali, aqui próximo. Hoje acho que é uma área urbana de expansão aqui em Votuporanga, onde era a terra dele. Aí ele vendeu aqui e foi para a Imperatriz. Aqui você vendia um alqueire aqui, comprava 20 alqueires lá, né? Então ele foi para lá fazer o que ele mais gostava, que era trabalhar com o gado, né? Criar leite e engordar boi. Agora, quando ele foi para lá, ele teve que desmatar também. Ele comprou ou não? Ele já estava comprou uma terra a terra que ele comprou lá já tinha uma parte formada e ele foi formando. Foi formando. Depois, seu resto, né? E aí ele faleceu lá em Imperatriz. Mas foi enterrado aqui em Votuporanga. Bom, me fala uma coisa. O teu pai te contava uma coisa. Como era Votuporanga nessa época? Como era o trabalho dele com os clientes, né? Porque era tudo muito... Era roupa de linho, eram coisas... Linho, casimira, inglesa. Não tinha jeans, né? Não tinha nada disso. Você tinha que fazer aqueles... Eu me lembro assim, de algumas histórias interessantes, né? O senhor ia casar, né? Ia casar e chegava lá para fazer o terno, encomendar o terno. Aí ele queria um determinado tecido que às vezes não tinha lá na alfaiataria. Aí meu pai, ele convencia o cliente que o melhor para ele era aquele e tal, ele fazia o cliente comprar o tecido que ele tinha lá e fazer e ficava satisfeito, né? Meu pai era um excelente comerciante, né? Eu não me lembro quem me disse isso, mas era um alfaiate. Diz que quando surgiu o zíper, eu falava assim, não, eu sou homem, eu não sou mulher. Tinha gente que não aceitava. As calças eram com botões, né? Botão pregado,
Exatamente. Zíper era coisa de mulher. Exatamente. Então, quer dizer, essa cultura deve. A evolução deve ter sido um negócio muito complicado para eles, né? Porque. Foi uma mudança de paradigma muito grande, né? Porque entraram essas lojas com roupas prontas, né? A alfaiataria hoje é uma coisa assim, quando alguém quer alguma coisa exclusiva, vai fazer sob medida. Porque você já compra roupa pronta hoje, né? A maioria dos lugares é tudo roupa pronta, né? Não tem. Não, alfaiataria é coisa de elite mesmo. Hoje é. Hoje é elite, né? Você se quer. Eu me lembro quando meu irmão tinha alfaiataria em São Paulo, o cara ia um mês antes, ia ter um casamento para fazer aquilo com aquele tecido e ele exigia. Porque você falou de corte, eu lembro bem disso, que o meu irmão também tinha vários, que eles chamam de oficiais, né, que trabalhavam. Mas disse que o segredo era o corte. É o corte. A coisa difícil era o corte. Tinha aqueles moldes, né? Eles colocavam, só tira a medida, né? Sim. Tirava as medidas do cliente e tinha aqueles moldes que passavam giz no tecido e cortava aquilo. Não, mas acho que antes do modo eles tinham umas réguas. Sim. Tinha umas réguas que era redonda, Sim. outras deitando Para fazer o cavalo. para fazer o cavalo, e eles punham mais para cá, mais para de acordo. Quer dizer, era uma coisa muito artesanal. Muito, muito, muito. Era E tinha que sair sob medida, assim, impecável, né? Ó, a pessoa ia fazer o paletó, tinha uma prova, depois tinha outra Tinha prova. 2, 3 provas. Aí saía impecável, né? Tinha que sair impecável, né? Então era desse jeito. Bom, e vocês Eu, nasceram em Votuporanga? Nascemos aqui. eu, por acaso, nasci em Rio Preto. Naquela época não tinha hospital aqui. Meu pai levou minha mãe, era o primeiro filho, né? Levou para nasci na Santa Casa de Rio Preto, mas Só nasceu. só nasceu. Vivi aqui a infância. Registrado aqui. Ah, você foi registrado aqui? Aqui. Antigamente você podia, né? Nascer num lugar e era registrado em outro. Aí eu estudei aqui o primário, né? Minha primeira professora foi a doutora Olga Chamal. Olga Chamal, E estudei ali no Zenir, Zenir Coelho Zeitor. Coelho Zeitune. Mas você estudou onde é o pé da prefeitura hoje. Isso, exatamente ali. Aí depois eu fui fazer o ginásio. Fazia naquele tempo admissão. Com a dona Mezinda. Mezinda Jatobá. Ela era uma excelente professora. Dona Mezinda. Era. Brava. Mas ela. Assim, o conteúdo dela era a formação básica dos alunos que entravam no colégio, saíam já. E aí, o colegial eu fiz no Instituto José Manuel Lobo. Começou aqui, nesse prédio aqui, que era da Unifeb, o primeiro ano foi aqui, depois, quando inauguraram, a gente foi para lá. Aí fiz até o quarto colegial aqui. Aí fiz o quarto ginasial, né? Aí eu fiz o colegial em Campinas, Colégio Pio XII. Aí fui para Manaus, fazer medicina em Manaus. Naquela época, um monte de gente de Votuporanga ia para lá. Como é que funcionava? Vocês tinham um excedente, aí vocês faziam... Era o seguinte, o Juan Villa, que foi o primeiro que foi para lá, ele começou a namorar a filha do reitor, Dr. Jauari Marinho, lá em... Não sei se você conhece essa história. Não foi isso. Então, o excedente era aquele que tinha nota no vestibular, mas não tinha vaga para ele. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E Manaus abriu a Faculdade de Medicina, a Universidade do Amazonas, Federal, e não tinha aluno para preencher a... Não, acho que o João Bosco me falou. E era uma faculdade com estrutura muito boa, né? Boa para a época. Então aí o Juan convidou os amigos aqui daquela época para ir estudar, fazer medicina lá sem fazer o vestibular. Com a nota daqui, do excedente ia para lá. Aí foi um monte de gente, foram acho que mais de 20 daqui de Votuporanga para Manaus fazer medicina.
eu era mais novo, eu estava em Campinas, aí, e era vizinho do Juan. Aí ele me convidou para ir para lá, eu falei, eu vou. Espírito de aventura também, né? Fui para lá. Cheguei lá, no ano que eu cheguei, ele falou, olha, rapa seu cabelo, venha careca, que você já vai entrar na faculdade de medicina. Cheguei lá careca, rapaz, e comecei a frequentar, meu nome não estava na lista, nada. Resultado, aquele ano tinha tido vestibular já, e eu não tinha feito vestibular. Aí o reitor falou, olha, vamos colocar esse rapaz na faculdade de farmácia e bioquímica. Ele cursa um ano que tem matérias parecidas, no segundo ano a gente transfere ele para medicina. Sempre precisa fazer vestibular. Aí quando chegou no meio do ano, teve um problema político lá, o reitor caiu. Aí eu estava no meio do ano lá, aí eu falei, não, então eu vou fazer vestibular. Fiz o vestibular, passei no outro lugar. Aí eu entrei pelos meus méritos mesmo. Aí você começou no primeiro ano. No primeiro ano. Fiquei um ano lá em farmácia e bioquímica. Aí o outro ano entrei, fiz o curso de medicina lá. E você disse que você era o mais novo. Quando você foi, o João Bosco... Já estava no segundo ano, já estava mais... O Edivar Costa... O Edivar, ele, não sei se ele começou antes, mas ele terminou, se formou na meia turma. Se formou junto com a gente. E aí, fiz a faculdade de medicina em Manaus. Quando chegou no quinto ano, nossa faculdade tinha um convênio com a Santa Casa. Aí eu vim para... Santa Casa de São Paulo. São Paulo. Hospital São Luís Gonzaga, que ficava no Jaçanã. Aí eu fiz o sexto ano em São Paulo, quando eu resolvi fazer radiologia e diagnóstico por imagem. Aí eu fiz a residência de radiologia na Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Eu fui o primeiro residente de radiologia da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Aí terminei a residência... Mas quando você veio para São Paulo, o João Bosco já estava aqui. Não, ele já tinha saído de... Ele fez o... Ele já estava em São Paulo. Já estava em São Paulo. Ele era na minha frente. Ele estava... Eu não sei se era um ano ou dois na minha frente. E aí, fiz a radiologia, né? E fui convidado para ir para a Imperatriz. A Antonieta morava lá, me puxou para Imperatriz e comecei... Então a culpa de você estar lá... Estamos lá, a culpa é dela. Estamos lá até hoje. Imperatriz, Antonieta? Eu era casada com um médico que tinha ido para lá também, né? Era um neurocirurgião e precisava dessa especialidade lá. Ele foi convidado e nós fomos. E aí você fica... Daí eu morei 10 anos lá e depois meu casamento acabou não dando certo e separamos e eu retornei para o estado de São Paulo. E você trabalhava com... A primeira faculdade que eu fiz foi de enfermagem. Enfermagem. Eu fiz enfermagem na USP, em Ribeirão Preto. E daí, meu ex-marido era médico e nós fomos para lá. E lá também estavam precisando de radiologista. Foi daí que eu convidei o Ricardo e ele acabou indo para lá. Ele viu que tinha um campo grande pela frente e a esposa dele também é radiologista e acabaram indo para lá e ficaram. Eles ficaram lá. E o norte, nordeste, norte, nessa época, devia ter uma carência muito grande de profissionais. Né? Sim. Muito grande. Hoje, Imperatriz deve ter uns 2.000 médicos, mais ou menos, né? Pulou. Tem 3 faculdades de medicina lá. Forma uns 200 médicos por ano ali. Então, naquela época que eu fui, não tinha 100 médicos ainda na cidade. Então, eu me casei com a Águida, né? Está ali. E ela é radiologista também, ela estudou na Santa Casa, ela fez residência em São Paulo, na USP, né? No Hospital das Clínicas.
E fomos lá e abrimos nossa clínica, nossa empresa e estamos lá até hoje. Pô, e dá certo, né? Deu certo, estamos muito bem lá, graças a Casal Deus. trabalhar junto, né? Deu certo. Nós temos 2 filhos médicos também. Meu filho é radiologista e a filha está lá, trabalha com a gente. E a filha é cardiologista, casada com outro cardiologista. Então, Problema de está médico. todo mundo lá. Não, você sabe que eu estou falando sobre essa questão da falta. Quando eu morei em Ji-Paraná, em Rondônia, eu era muito amigo de um oftalmologista. Era Paulo, não sei o sobrenome dele, não me lembro. E ele era um bam-bam-bam. E toda tarde a gente ia tomar uma cervejinha, né? Aquele calor de Rondônia, né? E a gente sempre se encontrava, quase todo dia. Aí um dia eu falei para ele: ô Paulo, o que você tem de diferente de você ser o bom, ser o melhor? Ele falou: equipamento. Eu falei: como assim? Ele falou: ninguém investe. E ele falou: e oftalmologia, principalmente, o equipamento é fundamental. Eu invisto, eu vou para fora do país, eu compro, tal, tal. Eu sou o melhor. Então, quer dizer, às vezes você tem uma quantidade de médicos grande, mas muitos não se especializam, né? Ficam mais... Então, quem, na época, lógico, estuda mais, né? Lá em Imperatriz, no Maranhão, nós somos pioneiros lá, em imagem, né? Quando a gente saiu da residência, era só radiologia. Aí entrou o ultrassom. A Águida foi a primeira ultrassonografista do estado. São Luís, a capital, ainda não tinha ultrassom quando nós começamos com ultrassom. Fazia, não fazia. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Aparelho. Não tinha equipamento. Não ia para outro lugar, não fazia. Não tinha. Então, em 1980, nós colocamos o primeiro aparelho de ultrassom lá em Imperatriz. A primeira tomografia computadorizada foi a nossa. A primeira ressonância magnética. Isso já tem muitos anos já. Eles Então, também investiram muito. Nós investimos muito em equipamentos na clínica, hospital, a parte de hemodinâmica, cateterismo cardíaco, tudo isso nós temos lá. Então, somos pioneiros lá também nessa área, né? Porque eu lembro da minha infância, tinha, como é que chamava? Abreografia. Abreografia, né? E eu lembro que a minha irmã, Era o máximo. você professora, você tinha que... Fazer. Fazer o rastreamento para emprego, precisava ter a abreografia. E era o máximo mesmo, né? Ali era uma Era uma fotografia... dos pulmões, para ver se tinha tuberculose ou algum outro problema, né? Mas sabe que a minha irmã, ela descobriu um problema muito sério. E com isso, Dr. Jonas, Sim. Dr. Jonas falou assim: vai lá em Rio Preto e conversa com o Braille, Domingos Braille, que estudaram junto. Minha irmã foi. Problema cardíaco. O Domingos Braille olhou e falou assim: vai para a Beneficência Portuguesa e você procura esse médico aqui, o Zerbini. Aí ela foi e encontrou o Zerbini lá. E o Zerbini que fez a cirurgia dela, foi uma cirurgia bastante complicada, assim. E através de um detectou pela imagem do coração que tinha alguma alteração. Aí indicou para o especialista, ele indicou para o cirurgião. Aí, lógico, que foi fazer os exames. Sem dúvida. E detectou. Mas era isso que a gente tinha aqui, né? E uma vez eu entrevistei um... E ele não é neuro. É um... de boca, nariz, ouvido. Otorrinolaringologista. E ele estava falando, antigamente você abria para ver o que tinha, né? Sim. Você não tinha a menor noção do que você ia encontrar, né? Hoje você... Sim, você já vai direto no assunto, né? Então, antes da tomografia, por exemplo, a cabeça era uma caixa de ministérios. Né? Caixa de ministério. Hoje você faz uma tomografia, você detecta um sangramento, uma patologia
tranquilo, né? Sem ter que, quando você vai intervir, já faz a intervenção sabendo o que vai encontrar e o que vai fazer. Não, e a videolaparoscopia, Tudo, né? que é uma coisa fantástica, né? Você... Estamos falando aí de 50 anos, né? Esse ano aqui nós estamos fazendo 50 anos de formado, né? Então, é muito terreno. Como que foi esse avanço da tecnologia para você, Igor? Assim, foi fácil você se adaptar a esses novos tempos, às novas tecnologias? Ou é meio... A gente tem que estudar muito, né? Participar de congressos, estudar, se atualizar. É um aprendizado constante, né? Todo dia tem novidade. Você tem que estar atento a tudo. Todo dia tem uma coisa nova, tem alguma coisa para você evoluir. Sempre aparece alguma coisa. Sempre. E você Quando você estiver andando de bicicleta, não pode parar que aí desatualiza. Desatualiza, cai. Você diria que o Brasil, a medicina, ela está mais ou menos atendida no Brasil inteiro, ou ainda nós temos lugares ainda que precisam evoluir bastante? Sem dúvida, né? Eu acredito que os interiores aí, a região Nordeste, os interiores do Brasil ainda tem muita carência, né? Mas assim, nos grandes centros, nos lugares melhores já está bem suprido, né? De profissionais, de equipamentos e tudo, né? Votuporanga, por exemplo, é uma cidade que eu acredito que esteja bem situada na área de medicina, né? Na área de saúde, né? Pelo que a gente ouve falar aqui. Sim. E eu vou dizer uma coisa, né? A gente sempre de vez em quando falava, né? Teve uma época que Votuporanga tinha a Santa Casa, o Hospital São Paulo, o Hospital do Dr. Jamilo, o Hospital Santa Catarina. E Votuporanga tinha 40 mil habitantes. Aí é que você montava. O Dr. Jamilo montou um hospital, ele sozinho. Mas lógico que você não tinha equipamento nenhum. Você tinha para fazer Era o centro cirúrgico, leitos, o pronto-socorro e, quando muito, o raio-x, né? Você fazia tinha um raio-x. Laboratórios. E... Mas era assim, houve a evolução. Hoje não se opera ninguém sem ter os exames, sem ter tudo. Uma consulta de anestesia. Tudo, né? Essas coisas, né? Pré-operatório bem feito. Ele é bem minucioso, né? Naquele tempo era diferente, né? Era o que tinha, né? As coisas evoluem, né? Mas estamos falando também num período grande. Não, porque relativamente grande. Relativamente grande. Não, porque tem muitos críticos. Hoje só tem a Santa Casa. Antigamente tinha... Não, peraí. Mas a Santa Casa tem vários departamentos lá dentro. É uma coisa muito grande, né? Ela se hipertrofiou muito, né? Não, se não me engano, o Emílio Barbieri falou aqui. Hoje, um hospital tem que ser estatal. Particular, ou é grande grupo, né? São grandes grupos, porque se juntar 2, 3 metros, você não monta um hospital. O hospital é uma coisa muito complexa, né? Então, são várias coisas que você tem que ter ali dentro, né? Então, não é... Antigamente era uma coisa mais simples, né? Então, por isso que era mais barato, inclusive. Né? Hoje a tecnologia ela é muito cara, né? Cara. Hoje você... É cara. Vai... Bom, e conta um pouco da tua infância aqui em Votuporanga. O que você fazia? Como que era Votuporanga? Você jogava bolas? Porque não tinha televisão, não tinha celular, não tinha... Né? Era brincadeira de meninos, de todos os moleques daquele tempo, né? Soltar papagaio, jogar futebol, bolinha de gude, essas coisas, né? Era isso, né? Era isso aí.
Mas tinha o Votuporanga Clube também. É, né? também. Tinha as piscinas. Depois, né? Isso já depois da infância, né? A gente era adolescente, Já. É, pré-adolescência, por aí. adolescência e tal. Mas também quando começou o Votuporanga Clube, tinha piscinas. Aí veio a quadra de tênis. Sim. A quadra de tênis era mais elitizada, né? Era para os doutores e tal, né? Não era isso, já tinha dono. Era Rachid Once, João Nussi, o doutor Roberto de Campos, Abílio Khalili. E ninguém mais jogava. Não, você podia estar jogando. Eles chegavam, você tinha que sair da quadra. Eles mandaram. Todos de branco. Né? Era uma coisa elitizada. Aí tinha quadra de futebol e basquete, né? Tinha uma hora para uma coisa, outra hora para outra. Era isso aí. E dizem que ali que surgiu a tal da bola boba, né? Que é aquele futebolzinho que você joga sem goleiro. Mais ou menos isso, Então, e eu me lembro muito bem dos campeonatos de futebol de salão lá do Votuporanga Clube, né? Aquela quadra ficava lotada, abarrotada. E aí, né? Era muito legal. Também a gente não tinha outra diversão. Final de semana era o cineminha, né? Cinema, matinê, tinha os meninos. Você ia trocar gibi. Trocava gibi lá no matinê. Aprendemos a negociar ali, entendeu? Trocando o gibi. Você lembra? Não, isso aqui é muito escuro. Então, a capa estava amassada, o outro tá melhor e tal. E tinha o seu Walter, que era o gerente, que ele era super rígido, né? Sim. Andava de terno. A molecada ia fazer bagunça, ele controlava ali aquela coisa. Né? Aí tinha o seu Leandro Rigonato, que... ele que projetava, E o pai dele, seu Roberto, se eu não me engano, José Roberto, ele era o que ficava na pleitaria, recebendo. E eu me lembro que ele passava todo dia, o tempo podia estar no guarda-chuvinha. Sim, me lembro disso. Ele subia com aquele guarda-chuvinha e era... O seu Leandro trabalhava na joia. Sim. Durante o dia e à noite ele ia projetar filme, né? E era... depois começou o Cine São Bento também, né? Praça São Bento, né? E aí depois nós tivemos o Cine Central também, né? Esse eu não me lembro, não conheci. Ali na Vila Maria. Não, na Vila Maria no São Bento. São Bento. O Central era ali na Padre Isidoro Cordeiro Paranhos. Demorou pouco tempo, sabe? E... Agora, assim, a gente que ficou fora de Votuporanga, né, esse tempo todo, quando a gente vem para cá, a gente nota a pujança da cidade, né? O cuidado que se tem aqui com essa cidade, né? Cidade com as ruas muito bem arrumadas, limpas, calçadas, arborizada. Então, é uma cidade que dá gosto da gente ver, né? E de certa forma, um orgulho, né, de ter participado disso aqui, né? Da família ter participado também. O nome do meu pai está naquele obelisco ali na frente. Está naquele obelisco dos pioneiros. Dos pioneiros, né? Então, assim, a gente tem orgulho disso, né? Mas antes de vir para cá, eu estava numa coletiva e o Jorge Silva estava ali. Aí o Jorge começou a brincar lá, porque eu tenho um jornal ali na Zona Norte, que é da rodovia para lá, eu chamo tudo Zona Norte. Aí eu falei, nós vamos fazer uma campanha, nós vamos dividir Votuporanga. Votuporanga vai ser para cá, nós vamos ficar para lá, porque lá não dependeu mais nada daqui. E aí nós estávamos começando. Você já passeou ali pelo Poço Bom ali? Um pouquinho, né? Outra cidade, né? Naquela época que eu morava aqui, não existia nada daquilo, né? A avenida era terra. Nem tinha avenida, eu acho. Não, era uma estrada de terra. Exatamente. Que a gente ia para Paris. Mas a cidade está crescendo para aquele lado, né? Do lado de cá é a ferrovia, né? Então segundo... cruzou a rodovia para lá, né? Segundo o Jorge Silva, o grande problema, lá está sendo feito um loteamento que é para do desalvelamento e tal. Ele falou, é o limite. Por quê?
porque não tem queda para você fazer esgoto, tratamento de esgoto por gravidade. Então, se você fizer mais coisa lá, você tem que fazer um sistema de bombeamento. E aqui, na Zona Norte, é tudo por gravidade. Então, ainda tem muito para crescer. Então, hoje, tem lote aí com 9.000 casas. Então, tá bombando. Por quê? Porque ainda é o único local que ainda vai por gravidade. E Votuporanga já passou de 100 mil habitantes. Tem 100 mil e pouco. Então, já passou de 100 mil. Agora, 100 mil. Já não é mais uma cidade, já é uma cidade de porte médio para grande, né? Sim. É uma cidade importante aqui da região, né? Qual é a cidade que tem mais de 100 mil habitantes aqui nessa região, não? Fora Rio Preto, nenhuma, né? Só Rio Preto. Então. E a quarta cidade agora, né? Melhor para morar, até 500 mil habitantes, né? Vive recebendo. Não, a Zona Norte, ela é maior do que várias cidades aqui. Sabe, acho que só perde para Fernandópolis. A Zona Norte tem 40 mil habitantes. É uma cidade, quando eu saí daqui de Votuporanga, acho que a Zona Norte é maior do que o que era Votuporanga naquele tempo. Né? Sim. Não, a cidade acabava ali no Vilar, né? Ou até antes. Era uma loucura. E como que eram os seus pais? Eles eram pessoas rígidas, como na época muitos pais eram? Nem tanto. Meu pai era uma pessoa que queria que os filhos estudassem e se formassem. Todos, né? Então, meu pai estudou até o 4º ano do grupo. E naquela época a gente não vê que muitos pais fizessem questão para que os filhos se formassem em curso superior, né? E o meu pai sempre teve essa ideia, sempre teve essa de formar os filhos e tudo mais, né? Mesmo porque não tinha faculdade em Votuporanga, né? Tinha que sair para fora para estudar, né? Então, mas você sabe que eu vejo que muitas pessoas daquela época... Agora, meu pai teve uma sorte muito grande, que minha mãe também era uma grande companheira dele, né? Ah, sim. A minha mãe, Mercedes Olive, né? Ela era costureira, ela era modista. Ela era irmã da Dirce, que também era costureira e modista. E elas tinham escola de corte e costura. Quando ela se casou com meu pai, elas tinham escola de corte e costura aqui. E minha mãe sempre ajudou muito meu pai também, né? E ela foi uma pessoa muito dedicada à família, aos filhos, e tudo mais. Eles eram enérgicos, mas sabiam dosar isso aí, sabe? A gente tinha um horário para chegar, a gente tinha horário para sair, essas coisas, mas eles eram maleáveis também. Mas quem era o bravo lá? Quem batia? Era o pai ou a mãe? O pai batia, mas não me lembro muito de... Em casa era diferente, era minha mãe. Meu pai nunca... Mas tinha muito disso, né? As pessoas talvez, muitas vezes as pessoas não tinham estudo nenhum, mas eles tinham orgulho que os filhos estudassem. Sim. Você vê o seguinte, o meu bisavô, quando chegou aqui no Brasil, ele era contadino, lá na Itália. Contadino, em italiano, é lavrador, né? Lavrador. Ele era lavrador. O meu avô, ele continuou lavrador, mas ele já era pedreiro. E ele também tinha um ofício, uma profissão. O meu pai, ele já teve uma profissão de cidade, né? Um ofício, que é alfaiate. E ele quis que o filho tivesse uma profissão de nível superior. Eu formei em medicina. Então você vê, em 4 gerações, da geração do meu bisavô que chegou no Brasil, ele era analfabeto, né? E lavrador.
bisneto dele pôde ser médico, né? Então, assim, você vê seus que filhos? meus filhos são médicos também. Neto. Agora os netos é que estão aí chegando, né? Eu tenho 5 netos. Logo, logo você larga a mão da profissão, viu? É como... Nossa, neto é uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho uma filha que tem dois netos, né? 2 meninos. Seus meninos? O mais velho, João Vitor, ele tem 7 anos. E o Pedro vai fazer 5 agora. E o Ricardo, meu filho, tem 3. Ele tem o Ricardo, quarto Ricardo, né? Que é o Ricardo Maia Olive. Aí tem a Maria Tereza. O Ricardo tem 4, vai fazer 5. A Maria Tereza tem 2, vai fazer 3 anos. E tem um pequenininho agora, o Matias, de 7 meses. Eu que não tenho, eu tenho um neto de 22 anos, mas decidiu que não vai ter filho. Então, Geração acaba. a geração acaba no meu neto. E não tem... Quer dizer, eu não vou ser bisavô, né? Que deve Mas ser é uma sensação muito gostosa, né? Não, eu sempre eu brinco com as minhas filhas. Eu falo assim, se eu pudesse escolher, eu pularia a parte de pai. Eu já seria avô direto. Que é muito mais gostoso, certo? Prazeroso, né? Prazeroso. Bom, Ricardo, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Vocês querem colocar mais alguma coisa que ficou para trás? Eu queria dar os parabéns a você por esse programa, entendeu? Quero dizer que eu sou seu fã. Eu recebi da Antonieta aqui o livro Baú de Votu. E aí eu comecei a ler aquele livro, achei muito interessante, porque a maioria das pessoas da época que eu morava aqui, que eu me lembrava, e com o QR Code a gente acessa aos vídeos, a entrevista completa, né? Então achei muito interessante e assim, assisto o seu programa, bom, grande frequência, no YouTube, e quero dizer que sou seu fã, entendeu? Obrigado. É isso aí. A ideia é essa, é a gente levar a história de Votuporanga através de pessoas, das famílias que estiveram aqui, né? E outra coisa, a gente saiu de Votuporanga, mas a gente carrega Votuporanga no coração, para onde a gente vai, né? As nossas raízes estão aqui. E Agradeço. quando dá, a gente volta sempre. Sim. Amanhã Estamos a gente aqui. vai fazer uma reunião, um encontro da família Unidos, aqui de Votuporanga. Não só de Votuporanga. E o nosso samba vai tocar. O samba nosso. Samba nosso. Espero que seja uma bela festa. Estamos aqui em função dessa festa. É o terceiro encontro da família. Encontro da Terceiro encontro familiar, né? Família Olive. Nós tivemos um primeiro encontro há 2 anos atrás. O ano passado a gente fez esse encontro em Ribeirão Preto. E agora voltamos para cá, que a maioria... É da região aqui, Rio Preto, em Votuporanga mesmo, Bebedouro. Tem uma outra parente que está vindo de Barcelona, e que, inclusive, nós estamos fazendo nessa data, porque ela está vindo para cá, né? E deve ser gostoso, né? Maravilha, maravilha. Você encontrar os parentes, a família, né? Ainda mais as raízes, né? Que a gente ainda mais você encontra aquele que faz um tempo que você não encontra. Sim. Isso. Sim. Isso é muito legal. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigada também. Parabéns pelo programa, por tudo. Muito obrigado. Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela audiência e nós retornaremos na semana que vem com um novo convidado. Até a semana que vem e um grande abraço.